Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje nós continuaremos as nossas catequeses sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. Na última aula nós falamos dos mistérios da paixão e morte de Nosso Senhor. E hoje nós falaremos de dois mistérios. A descida de Nosso Senhor Jesus Cristo aos infernos, ou o que comumente chamamos mais hoje, a mansão dos mortos, e a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo no terceiro dia. E de modo que só veremos a ascensão de Nosso Senhor na próxima aula. Na próxima aula em que nós falaremos do mistério da ascensão. Hoje falaremos simplesmente da descida de Nosso Senhor à mansão dos mortos e a ressurreição. Então, eu já coloquei no grupo, mas se alguém quiser anotar, para vocês estudarem em casa, no Catecismo dos parágrafos 631 a 658,
Começa no parágrafo 631, vai até o parágrafo 658. Eu sempre deixo claro que é fundamental que vocês leiam o catecismo sempre, que vocês estudem em casa, não fiquem apenas com a aula. E o compêndio são as perguntas 125 até a 131. E 125 a 131. Na Bíblia, na Sagrada Escritura, eu coloquei para a aula de hoje, como a gente está no ano litúrgico A, em que o Evangelho de São Mateus ele é lido nas missas dominicais, eu coloquei o Evangelho de São Mateus. Mas eu já vou falar para vocês os outros evangelistas, porque a ressurreição de Nosso Senhor ela é tratada no último ou nos últimos capítulos dos 4 evangelhos. Então, no Evangelho de São Mateus é o capítulo 28, que é o que a gente, a princípio, vai ler hoje, se o catequista não falar muito e deixar ter tempo para isso. Então, capítulo 28 do Evangelho de São Mateus está narrada a ressurreição. O Evangelho de São Marcos é também o último capítulo, que é o capítulo 16. O capítulo 16 do Evangelho de São Marcos. Eu também recomendo que vocês leiam em casa as respectivas passagens da ressurreição, porque elas acabam por se enriquecer mutuamente, porque tem passagens que tem em um evangelho e não tem no outro. No Evangelho de São Lucas é também o último capítulo 24, capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. E o Evangelho de São João, como sempre, ele tem um detalhe diferente, uma estrutura diferente. No caso do Evangelho de São João, são 2 capítulos, os últimos 2, o 20 e o 21. Tem também um apêndice ao Evangelho, que é o capítulo 21 do Evangelho de São João. E aí vocês terão um panorama geral das aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E esses evangelhos, claro, são lidos de maneira preferencial no tempo pascal. Eu faço um parênteses assim, porque hoje é um dia muito importante pessoalmente para mim. Eu não sei se vocês me têm no Instagram, mas se caso não tenham, vocês podem me adicionar lá. É Pedro Luiz com Z, de Afonseca. Afonseca é um nome só com 2 Fs, ou Pedro Afonseca. Posso colocar aqui rapidamente no quadro, porque hoje é um dia muito importante assim para mim, e é muito significativo eu dar catequese nesse dia, porque hoje eu estou iniciando um projeto. Vocês devem ter visto que eu mandei para vocês, acho que no sábado retrasado, um YouTube que nós fizemos para o apostolado Nossa Senhora das Lágrimas, que é um apostolado que acontece aqui na Barra. Caso vocês queiram conhecer melhor, a gente pode marcar uma conversa para isso. Mas é um apostolado voltado a reunir os católicos para fazer apostolado mais, digamos... Boa tarde, querido. Boa tarde. O apostolado Nossa Senhora das Lágrimas é como se fosse uma empresa, digamos assim, muito mal comparando, com o objetivo de reunir os fiéis para fazer apostolado. O objeto social é fazer apostolado, principalmente fora da paróquia, porque na paróquia já tem toda uma estrutura que o próprio clero organiza, a própria paróquia organiza para fazer. Mas o apostolado que a gente faz lá fora, muitas vezes a gente não se organiza para fazer. E por isso que a gente não faz da melhor maneira possível. Então esse apostolado local, ele é aqui da Barra, ele tem acontecido no meu condomínio logo depois das nossas aulas, a partir das 19 horas. Quem quiser conhecer, já tem canal no YouTube, já tem Instagram, é Apostolado Nossa Senhora das Lágrimas, aqui da Barra da Tijuca. Quem quiser conhecer melhor, vai ser um prazer. Mas o projeto que eu estou lançando hoje, ele não é este, é um outro, que eu vou mandar para vocês provavelmente o primeiro vídeo amanhã. Eu comecei a falar no Instagram há algumas semanas sobre catequese e perguntando qual era a opinião das pessoas sobre um projeto de catequese. E aí, mas eu tenho gravado, se você olhar lá as minhas publicações, eu tenho feito vídeos discutindo o tema da catequese, já tem umas 2, 3 semanas.
E hoje finalmente é o dia do lançamento do projeto, que vai ser assim uma escola virtual, mas também com a princípio proposta de trabalho físico presencial, mas é uma escola de catequistas. O projeto é esse, é um projeto bem ambicioso, que na minha visão não tem nas redes sociais. Tem muitas iniciativas católicas, muitas iniciativas assim, maravilhosas, mas eu não vi ainda uma escola voltada para formar catequistas, e formar catequistas num sentido amplo, não apenas o catequista que atua na paróquia, como é o meu caso, mas também catequista no sentido daquele que faz catequese na vida, na sociedade. Então é uma escola voltada a contribuir para que as pessoas façam de fato apostolado nas suas vidas, seja na paróquia, seja fora. E aí o nome vai ser Escola de Catequese São Pio X. A gente ainda nem divulgou isso, mas hoje já vai sair o primeiro vídeo. Então, se vocês puderem rezar, porque depois de 12 anos aí dando catequese para adultos, e quase todos eles nessa sala, eu até gravei um vídeo para os stories hoje, bem sentado aqui, antes da aula. Se vocês puderem rezar, porque assim, é um projeto bem ambicioso, eu não sei o que Deus quer, se eu espero que seja da vontade de Deus, assim me parece que é, porque os caminhos têm sido abertos, a coisa aconteceu muito rápido, desde que a coisa surgiu no meu coração até a prática, muito rápido tudo aconteceu, e não deixa de ser um risco, porque é um projeto que envolve investimento de dinheiro, então sem condições, diga-se de passagem, mas claro, esperando em Deus que tudo dê certo. Mas Pedro, tem uma página em si do projeto ou não? Não, no Instagram, eu vou usar o meu Instagram. Eu pensei em criar, mas como eu tenho mais de 7 mil, quase 8 mil seguidores, então a ideia vai ser usar essa base, e aí vai ter um YouTube próprio, vai ter um site. A ideia depois é ter uma plataforma, mas eu já gravei umas 4 aulas para esse projeto. Então a aula que vai sair hoje é a aula inaugural, e o curso inicial que eu estou gravando é sobre uma obra de Santo Agostinho. Não se ofendam, mas o título da obra é Como Catequizar os Rudes. Rudes no sentido daqueles que carecem dos rudimentos da fé, não é rude no sentido de bruto, não. E é uma obra muito importante para ensinar a dar catequese, né? E eu pensei em começar com essa obra. Então tem 2 aulas introdutórias e a terceira deve ser lançada uma por semana. Já é desse curso. É de Santo Agostinho. É dele, é De Catequizantes Rudibus, em latim. Como catequizar os rudes. O título é literal mesmo. Que hoje, no mundo mimimi que a gente vive, eles iam mudar. A Vozes, inclusive, mudou. Botou Instrução aos Catecúmenos, mas quando a gente lançou pelo Centro Dom Bosco, eu nem estou lá mais, mas a gente decidiu botar o título na literalidade, né? E o curso, o primeiro vai ser sobre isso, mas a ideia é que tenha muitos cursos diversos sobre o próprio catecismo, sobre catecismos mais antigos, catecismo de São Pio X, catecismo romano, e sobre obras em geral. E futuramente, quem sabe, ter uma coisa mais dirigida para profissionais, catequese para juristas, para médicos, para professores, militares, ter uma coisa assim bem ramificada. Então é um projeto, graças a Deus, assim bem amplo, mas que está só começando. Então eu peço as orações de vocês, tá? E também tô com uma filha para nascer aí, né? Já tá tudo acontecendo junto. A minha 4ª filha está para nascer, a Maria Isadora. Então Deus tem que sustentar, senão a gente não aguenta. Ainda tem uma empresa para cuidar, tem uma família para cuidar junto com a minha esposa. Sem ela não conseguiria nada. Então vamos em frente. Então a aula de hoje nós falaremos do 5º artigo da nossa fé, como eu dizia. Nosso Senhor Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no 3º dia. Vamos aqui no catecismo, no parágrafo 631, que aí é um parágrafo introdutório para a aula como um todo. Ele desceu também às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher o universo. Efésios 4, 9 a 10. O símbolo dos apóstolos confessa, em um mesmo artigo de fé, que é o 5º de 12,
a descida de Cristo aos infernos e sua ressurreição dos mortos no terceiro dia, porque em sua Páscoa é do fundo da morte que ele fez jorrar a vida. E aqui é uma parte do hino que a gente canta no sábado de Aleluia, o chamado Precônio Pascal, que é uma obra belíssima. Alguns dizem até que é a música mais bela que já foi feita, é o chamado Exultet, está lá no rodapé 1057, está lá em latim, é o Exultet. Parece que Mozart disse que ele renunciaria a todas as suas obras para ser o autor do Exultet. Aí tem lá a explicação, e o trecho deste hino que está aqui diz o seguinte: Cristo, teu Filho, que retomado dos infernos, brilhou sereno para o gênero humano e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então, se vocês quiserem, eu posso até botar depois no grupo, pegar na internet a integralidade do Exultet, que é de fato um canto belíssimo, que em geral na liturgia do sábado de Aleluia, aqui na paróquia a gente não tem diácono, mas em geral quem canta é o diácono. E vamos então aqui na pergunta 125 do compêndio, para a gente entender melhor este mistério da descida de nosso Senhor Jesus Cristo à mansão dos mortos ou aos infernos. A linguagem mais tradicional da igreja é de fato aos infernos, como está aqui. Mansão dos mortos é uma linguagem mais recente. O que são os infernos aonde Jesus desceu? Os infernos, diferente do inferno da condenação, vejam que não se confunde com o inferno da condenação. Realmente não faria sentido nosso Senhor Jesus Cristo ir ao inferno, porque quem está condenado ao inferno está para sempre. Não tem volta, infelizmente. O tempo que a gente tem para se converter é até a hora da morte. Então não tem saída do inferno. O purgatório, que a gente ainda vai aprender sobre isso, o purgatório é que é um espaço, né? Um local que de fato eu vivo, né? Eu fico antes de estar preparado para ir para o céu. Do purgatório só há saída para o céu. Não há. Quem está no purgatório está salvo, eternamente salvo. Não há mais risco de condenação eterna para quem está no purgatório. Não. Quem está no purgatório já está salvo. E saibam que a imensa maioria das pessoas que morrem, que são salvas, infelizmente eu não posso falar que a imensa maioria das pessoas hoje são salvas, porque o mundo está tão afastado de Deus, que não é o que indica, né? Mas isso aí só Deus que sabe, porque é Deus que julga. Mas certamente a imensa maioria das pessoas que morrem e são salvas, elas não vão diretamente para o céu, elas passam pelo purgatório. Porque só vai direto para o céu, em regra, quem alcança a santidade nessa vida. Então são os santos que vão direto para o céu. Então não tratem o purgatório como algo, a não ser que vocês já estejam na santidade, pode ser que sim, eu não estou, infelizmente, estou bem longe, mas acredito nela, estou em luta dela. A não ser que vocês já estejam na santidade, não tratem o purgatório como uma realidade distante de nós. Porque de fato a maior parte das pessoas vai para o purgatório, dos salvos. E um conselho prático: todo mundo que morre a gente tem que presumir que está no purgatório, não tem que presumir que ninguém está no céu. Isso realmente até me tira um pouco do sério, porque hoje as pessoas canonizam todo mundo que morre, né? O padre nem conhece a pessoa, ele vira para a família na missa de sétimo dia, ele nem sabe como foi a vida da pessoa, e mesmo que soubesse, ele não foi casado com aquela pessoa, e até o cônjuge não sabe, ninguém sabe o que se passa dentro do coração de alguém, só a própria pessoa sabe a vida dela, e o padre vai lá e diz: essa pessoa certamente está no céu. Isso é uma irresponsabilidade. Todo mundo que morre, a gente tem que rezar pelas almas, a gente tem que rezar pelas almas dos fiéis defuntos até o fim das nossas vidas. Então quem morreu da família de vocês, que vocês conhecem, os entes queridos, rezem por eles até o fim da vida. E não adianta presumir que a pessoa está no inferno, porque se está no inferno, não adianta rezar.
Se está no inferno, não adianta rezar. Se está no céu, não precisa rezar, porque a pessoa já está no céu. Só se reza por quem está no purgatório. A gente reza pelos fiéis defuntos, que são as almas que estão, já vou te dar a palavra aqui, das almas que estão no purgatório. Então, todo mundo que morre, a gente tem que presumir que está no purgatório. Aí hoje sempre tem um lá no grupo de WhatsApp, a pessoa morre, bota uma notícia, com certeza já está nos braços do Pai. Um cara desse tem que ser excluído do grupo do WhatsApp na hora, porque ele está contribuindo para que aquela alma não seja alvo das nossas orações. É claro que é uma brincadeira, ele fala isso por má formação, mas saibam que as almas do purgatório não podem rezar por elas mesmas, elas dependem das nossas orações, de quem está aqui na igreja militante, né? A igreja é uma só, mas existe a igreja triunfante, que é aquela que está no céu, a igreja padecente, que é aquela que padece no purgatório, porque no purgatório de fato há sofrimento, é o sofrimento justamente porque o nosso coração, quando a gente morre, ainda não é todo de Deus, e no céu só há santos. Esse é o detalhe. Se a gente não alcança a santidade nessa vida, a gente tem que se tornar santo no purgatório. Essa que é a questão. Não é uma deficiência da misericórdia de Deus, é porque no céu, para você estar lá, o seu coração tem que ser todo de Deus. Então, se a gente morre em comunhão, em amizade com Deus, em estado de graça, mas com aquele coração dividido, com aquele coração ainda que não é todo de Deus, como é o coração dos santos, a gente tem que passar pelo purgatório para que lá no purgatório a gente atinja a santidade e esteja preparado para estar na presença de Deus face a face no céu. A gente ainda vai ter essa aula, mas eu falo tanto que eu acabo dando uma mini aula dentro da aula. Mas fala, querido. Essa santidade, ela é alcançada dentro do protocolo da Igreja Católica, né? Não. Porque tem hierarquia ali que vai dizer, não, esse aqui... Não é canonização. Santidade não é isso. Ou é aquela santidade da vida mesmo, né? O cara teve uma vida ali, realmente seguindo ao próximo e tal, mesmo que não seja católico, mas um cara assim... Então, não, mas é que tá... Que ama o próximo infinitamente, sim. Só fez coisa boa a vida inteira, Então, mas é que tá. Primeiro, nem todos os santos são canonizados. Se a igreja canoniza é porque a pessoa está no céu. A igreja ela é infalível em muitos aspectos. Tem gente, isso aí até eu preciso dizer que isso é... Não, calma. Tem requisitos. Não, mas aí ele não disse ex cátedra. E a igreja é infalível, calma, em matéria de fé e de moral, quando ela se manifesta dentro dos requisitos da infalibilidade. Não é numa entrevista em que o Papa fala que a Dilma é uma mulher de mãos limpas. Isso não é algo que o Papa falou ex cátedra, até porque não é matéria de fé e nem de moral. Mesmo que os dois sejam imorais, o Lula e a Dilma, isso não é matéria de moral. A igreja ela é infalível em algumas ocasiões, quando ela se manifesta de forma solene em matéria de fé e moral, quando ela proclama um dogma, por exemplo, ou quando ela faz um juízo moral, ela não erra. Nunca errou em 2000 anos e nunca vai errar. Então, todos os dogmas que foram proclamados são a verdade a respeito da fé e também aquilo que ela diz que é certo e aquilo que ela diz que é errado, de forma solene e definitiva, ela está certa. Por isso é que a gente não discute com a igreja em matéria de moral. Eu sempre falo com os meus alunos, se vocês têm algo que vocês vivem, que a igreja diz que é pecado, primeiro que não é a igreja que diz, é Deus que diz através da igreja. Tudo bem, vocês podem sentir aquela raiva, isso acontece com todo mundo, aquele incômodo, a minha vida está diferente do que a igreja ensina, mas partam de um pressuposto intelectual, a igreja está certa e eu estou errado, que é fruto de uma humildade. Não dá como comparar uma instituição de 2000 anos, no meu caso, com um borra-botas de 36 que não sabe praticamente nada da vida. Como é que eu vou comparar a igreja católica comigo? Eu olhar para os santos da igreja, para toda a maravilha que ela fez no mundo e olhar para mim, é evidente que em matéria de fé e moral a igreja está certa, não está, e ela não falha. O que não significa que os homens da igreja não possam falhar. Desde Judas,
nosso Senhor Jesus Cristo é traído pelos homens da igreja. Judas foi o primeiro traidor. São Pedro, que é um santo, que é o primeiro Papa, negou nosso Senhor 3 vezes. Só que a gente tem que entender isso. Sempre que um homem da igreja ele erra, isso vale para qualquer erro, ali não é a igreja que errou, é aquele homem que se afastou da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Sim, mesmo sendo um Papa. Imaginemos que um Papa se relacione sexualmente com uma mulher. Aquilo ali não é a igreja que pecou. Quem pecou foi aquele homem que se afastou da igreja, que se afastou do corpo de Cristo, que perdeu a comunhão. O Papa ele não é infalível na sua moral. Ele pode cair em pecado. E a gente, claro, vai se escandalizar com isso, mas não vai deixar de ser católico. Não faz sentido. Hoje as pessoas querem julgar a igreja pelos pecadores da sua história. Isso é absurdo. Imagina se a gente for lá, vou estudar a história do Flamengo, ao invés de pegar o time da década de 80, as glórias do Flamengo, mesmo sendo um time que não é de Deus, digamos assim. Eu sou botafoguense, né? Mas aí você vai pegar os piores jogadores da história do Flamengo para contar a história do Flamengo? Você vai pegar os fracassos do Flamengo para contar a história? É evidente que não. Que aquilo ali não é a história do Flamengo, que é um clube grande com uma torcida imensa. É a mesma coisa que fazem com a igreja. As pessoas querem contar a história da igreja com o mau exemplo daqueles que se afastam dela. Isso é uma imbecilidade, desculpa a palavra. O que mostra a história da igreja são as pessoas que seguiram o que ela ensina. São as pessoas que dentro dela continuam fiéis a Cristo, são os santos. E é por isso que não existe nada nesse mundo que seja bom que... Escutem isso, não há nada de bom no mundo que não foi ou criado pela igreja ou não foi aperfeiçoado pela igreja. Não existe outra opção. Tudo que há de bom nesse mundo ou foi criado pela igreja católica, eu estou falando de questões materiais. Os hospitais foram criados pela igreja católica, as escolas foram criadas pela igreja, as universidades, os orfanatos, os asilos. Não é o asilo, evidentemente, que você joga lá o seu pai para não cuidar dele, é o asilo que cuida dos velhinhos que não tem ninguém para cuidar. Tudo que há de bom nesse mundo ou foi criado pela igreja católica ou foi aperfeiçoado por ela. E esse caso dos santos, entenda isso, a gente tem que moderar um pouco isso, porque se para a gente que nós estamos na fé, que nós cremos em nosso Senhor, que nós vivemos, é dificílimo você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Imagina para uma pessoa que não crê em Cristo. Então a santidade não é simplesmente ser uma boa pessoa, é algo muito acima disso, muito acima. É de fato alcançar uma verdadeira perfeição. Perfeição não é absoluta, porque só Deus é perfeito, mas o santo ele alcança uma virtude heróica. Ele consegue, ele se abre de tal forma ao amor de Deus que o santo é Deus que ama através da pessoa. Deus vive através da pessoa. Por isso é que nesse caso de uma pessoa que, por ignorância, ela não crê em Cristo, e isso é importante dizer, porque existem ignorâncias que não são culposas e ignorâncias que são culposas. Nós temos uma obrigação de crer em Cristo e na sua igreja. Então essas pessoas que estão fora, a gente tem que rezar por elas, a gente tem que pregar o evangelho para elas e rezar para elas saírem da ignorância. Mas pode ser, sem dúvida, que uma pessoa chegue no fim da sua vida e ninguém anunciou o evangelho para ela. As culturas orientais. Ela não teve, claro, uma pessoa que viveu num país que não tem ninguém para pregar, onde a igreja é perseguida. Pensem na China, por exemplo. A igreja na China ela é catacumbal, ela é clandestina, porque a igreja oficial é uma igreja totalmente corrompida pelo Partido Comunista. Então, essas pessoas sim, elas podem atingir, sem dúvida nenhuma, uma bondade, um nível alto de bondade, mas isso não é santidade. A santidade é de fato algo muito elevado, que essas pessoas podem alcançar facilmente, claro, como todos nós, no purgatório. Mas quando eu falo aqui de santidade, são pessoas que se entregaram de tal forma para Cristo, que Cristo viveu através delas. E isso é de fato um luminar na história.
hoje a gente vive aí a cultura dos Vingadores, eu mesmo, lá os meus filhos têm copinho do Capitão América, do Homem de Ferro, mas os verdadeiros Vingadores, os verdadeiros super-heróis da história são os santos. Então, a gente precisa, tem também a cultura das princesas. A minha filha, eu vou te dar a palavra aqui, da minha filha tem lá um monte de copinho das princesas, mas é importante que a gente em algum momento mostre para os nossos filhos que os grandes heróis da história são os santos, e as grandes heroínas da história, as grandes princesas da história são as santas, porque aí eles vão dar um passo importantíssimo na fé, porque aí eles vão se identificar com aquelas pessoas. Que saibam que a santidade não é só para os padres, tá? Nem para as freiras. Nós que somos fiéis leigos somos chamados à santidade e devemos buscar a santidade na nossa vida concreta. Fala aqui. Essa entrada no purgatório, quando a gente mora ou no céu, já é uma espécie de pré-julgamento, né? Depois... Não, é julgamento. Não é pré-julgamento, não é julgamento. A gente já tem o nosso juízo no momento da morte. Mas depois Jesus volta para julgar novamente? Não julga. O que há é um juízo universal. Não é um pré-julgamento. Eu entendi o que você quis dizer agora. É juízo particular. A diferença é essa. Quando a gente morre, a gente tem um juízo particular. Através desse juízo, ou a gente é salvo ou a gente é condenado. Para quem é salvo, ou alguns vão direto para o céu e outros vão para o purgatório. Mas no final dos tempos o que vai acontecer é um juízo universal. Todos estarão ali, todos ressuscitarão. Mas aí as pessoas que estão no céu... Não tem segunda... Não, purgatório não. Ao longo da história as almas vão indo para o céu. O purgatório, as pessoas não ficam presas ali no purgatório até o fim dos tempos. Não, de forma alguma. Por isso é que a gente reza pelas almas do purgatório. Não, isso é uma visão protestante. O protestante ele acredita que as pessoas depois da morte elas ficam como que meio que dormindo até o final dos tempos. Isso não é uma visão católica. O purgatório não. O purgatório, pensem numa pessoa que alguém lucra para ela uma indulgência plenária. O que é indulgência plenária? A gente ainda vai estudar tudo isso, mas a pena eterna ela é perdoada em regra através do sacramento da confissão. Então, se eu estou com um pecado mortal, um pecado grave, eu me confesso e essa pena eterna é perdoada. Então, eu não vou mais para o inferno. Mas a pena temporal ela fica. As penas temporais elas são pagas no purgatório. Uma indulgência é uma obra que a igreja define que pode curar as penas temporais, parcialmente, no caso da indulgência parcial, e totalmente no caso de uma indulgência plenária. Se tem uma alma no purgatório e eu aqui na terra lucro uma indulgência plenária, uma obra que a igreja diz, essa obra é indulgenciada com indulgência plenária. Por exemplo, vou dar um exemplo, rezar o rosário na missa, eu nem sei se eu não tenho isso de cabeça, mas digamos que rezar o rosário na missa não, rezar o rosário na igreja seja obra indulgenciada com indulgência plenária, e eu lucro em favor de uma alma do purgatório, não em meu favor. Eu penso numa pessoa que está no purgatório efetivamente, essa pessoa sai direto para o céu, porque naquele momento todas as penas temporais dela foram pagas. Por isso é que a gente tem que, de fato, rezar pelas almas do purgatório. Porque através... E saibam que isso é uma Ave Maria que eu rezo por uma alma do purgatório, já paga uma parte das penas temporais dela. Uma caridade, se eu vou ali dou uma esmola para um mendigo, isso pode ajudar uma alma do purgatório. Por isso é que se consagrar a Nossa Senhora tem boas vantagens práticas, e uma delas é essa. Isso aqui é sinal da escravidão. Eu estou apontando para isso que isso aqui é sinal de que eu sou consagrado a Nossa Senhora, como escravo de amor. Quando você se consagra a Nossa Senhora, você entrega tudo para ela, então você não precisa nem rezar pela pessoa. Então eu estou aqui dando catequese para vocês. Isso pode ser considerado um ato de virtude. O mérito dessa obra não é meu quando eu me consagro a Nossa Senhora, o mérito é dela, e ela vai usar como ela quiser. Ela pode usar em meu favor, ela pode usar em favor de alguém que está vivo, ela pode usar em favor de uma alma do purgatório. Então, quando a gente se consagra a Nossa Senhora, a gente entrega tudo para ela, inclusive os méritos que a gente lucra nessa vida. Tudo está nas mãos de Nossa Senhora. Os nossos bens materiais, mas também os nossos bens espirituais, como é o caso desse que eu falei. Mas aí, quando a gente se consagra, a gente
Pode. Não, a gente pode indicar para Nossa Senhora, mas se submetendo à vontade dela. É ela que vai decidir. A gente, no máximo, vai dar um conselho para ela, uma sugestão. Mas quando você se consagra, você entrega tudo para ela. Porque isso é uma parte do pressuposto que ela é muito mais santa do que nós. E ela vai distribuir com muito mais justiça, com muito mais liberalidade. A gente até fala na Salve Rainha, antes de rezar, as suas mãos liberais, né? Nossa Senhora, ela dá com liberalidade as graças. E isso não é dogma de fé, mas eu creio particularmente, a igreja não se manifestou ainda, que ela é medianeira de todas as graças. A graça é de Deus, mas muitos santos na história da igreja creram que todas as graças vêm através de Nossa Senhora. Ela é medianeira, mas a graça quem dá é Deus, mas é ela que as distribui. Fala. No juízo final, as almas que estão no inferno também ressuscitarão para a condenação. Todos ressuscitarão. Por isso é que a gente venera tanto a sepultura, porque nós cremos que aqueles restos mortais ressuscitarão no último dia. Então, por isso é que se tem cemitério, por isso é que a gente não joga a pessoa em qualquer lugar, primeiro pela dignidade dela, pela memória dela, mas acima disso é porque a gente crê que no final dos tempos aqueles restos mortais vão ressuscitar, e a gente reza pela pessoa. Isso vale até para uma pessoa que eventualmente foi cremada. O mais adequado é pegar as cinzas e colocar num jazigo ou num columbário, como tem ali no Santuário de Fátima, porque ali, por exemplo, todos os dias tem oração, tem missas por aquelas almas. Gente, se um ato meu de bondade faz bem para uma alma do purgatório, imagina uma missa. A missa é o sacrifício de Cristo na cruz. Então faz todo sentido a gente, depois da morte, estar num lugar onde as pessoas vão rezar mais pela gente. Hoje eu fui no santuário e saibam que aquele apartamento lá está em promoção. Então, é o apartamento depois da morte que eu estou brincando. É o columbário que tem lá. É um lugar onde as famílias colocam os restos mortais. Então, eles disseram hoje lá que está com um preço promocional, no sentido de que ele ainda está num preço mais acessível. E é claro que em algum momento não vai ter mais. Então, quem não tem jazigo, ou até, mesmo que tenha jazigo, fica também aquela pergunta, né? Quem vai ao cemitério hoje rezar pelas almas, né? Infelizmente se perdeu esse costume. Então lá no santuário tem essa vantagem, ali reza-se o terço todos os dias, ali tem confissão todo dia, ali tem adoração ao Santíssimo Sacramento todo dia, tem missa, várias missas todos os dias. Então ali é de fato um belo lugar para a gente estar, e os nossos entes queridos, e ali você vai, de fato, é uma forma de cuidar também da vida que há, a vida verdadeira, a principal vida com V maiúsculo depois da morte, tá? Mas esses assuntos todos a gente vai tratar com muita calma depois, com muita calma. Seus cabelos até caíram, né? Eu pedi pra você ter um pouco de calma. Caraca, é muito profundo o que você está falando aí. Não, mas é porque... Muita curiosidade. Eu falei para você no segundo dia, eu formei o catecismo, eu ficar aqui no mínimo 2 anos, cara. Porque isso aqui... Não, você pode ficar até 100 anos se você quiser. Aqui não tem problema de ser repetido. Não tem problema. É coisa de ficar interrompendo você. Não, mas não pode interromper o quanto quiser. E a gente pode marcar conversa por fora. Eu tomo café com os alunos, eu presto esse serviço fora da sala de aula. Quem quiser marcar café, isso não é brincadeira, é verdade. Eu já tive conversas com alguns de vocês. Então, quem quiser conversar, ligação, chamada de vídeo, ou um café no meu segundo escritório, que é aqui a Barra Bakery, que o atendimento não é essas coisas, mas eu acabo dando preferência para ele. Então, vamos então falar dessa descida aos infernos. O que Nosso Senhor não é o inferno da condenação? O que são os infernos? É a mansão dos mortos, é o lugar para onde foram as almas dos justos do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, como Nosso Senhor Jesus Cristo não tinha vindo ainda, não havia céu. As portas do céu, claro, havia céu, né? Há céu porque é onde Deus está, mas
o céu não estava aberto ainda para os homens. Quem abriu as portas do céu para nós foi nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele sofreu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E aí Ele abre as portas do céu para nós. Ele é o primeiro a ressuscitar, Ele é o primeiro a entrar. E depois entram com eles também essas almas dos justos do Antigo Testamento. Então todos os santos, todos os justos, quando eu falo aqui justos, são os santos que viveram antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam neste lugar chamado Mansão dos Mortos, ou Infernos. E nosso Senhor foi para lá anunciar o Evangelho para eles. Por isso é que eles já estavam, digamos, salvos, só que à espera do Cristo, à espera do Messias. Então, antes de nosso Senhor já havia, digamos, o inferno da condenação, mas não havia ainda as portas do céu abertas. O que havia era esse... Então, sim, não havia, exatamente. Como a gente o entende, não. De alguma maneira, o purgatório foi essa espera que eles tiveram. E aí pensem, por exemplo, em Abraão, em Moisés, pensem no rei Davi, nos profetas, no profeta Isaías, em todos aqueles justos. E claro, como o Vladimir falou, os justos também que não eram do povo escolhido, na mesma situação que eu falei, que não eram do povo escolhido porque não tiveram essa oportunidade, mas, como o Vladimir falou, se esforçaram sinceramente para fazer o bem, se esforçaram para amar ao longo das suas vidas. Então, essas pessoas, tanto no Antigo Testamento como agora, há uma salvação para elas, há um caminho de salvação para elas. Então, lá no Antigo Testamento estavam, tanto que a gente vê no próprio Antigo Testamento justos que não eram do povo escolhido, justos que não eram do povo hebreu. Então, tem determinados livros que mostram pessoas que estão ali a buscar o bem, a fazer o bem, mesmo que não eram ainda do povo escolhido. Então, essas pessoas também estavam na mansão dos mortos, e o que nosso Senhor foi fazer lá foi pregar o Evangelho para essas pessoas, anunciar a boa nova do Evangelho e levá-las para o céu. É isso o que Ele faz na mansão dos mortos. Ele desce à mansão dos mortos e leva essas pessoas para o céu. Então, é isso que nós celebramos no Sábado Santo, tá, gente? Nosso Senhor, Ele morre na sexta-feira e no Sábado Santo, antes de ressuscitar, Ele vai à mansão dos mortos. Esse é o mistério do Sábado Santo, entre a sexta-feira e a ressurreição, o mistério da descida de nosso Senhor Jesus Cristo aos infernos. E aí, vamos só ler então aqui no Catecismo para ficar mais claro para vocês. E tem uma homilia muito bonita que ela não tem autor conhecido, mas ela é sobre o Sábado Santo. Depois eu vou mandar lá no grupo, se vocês puderem também me cobrar, que às vezes eu esqueço, mas é uma homilia que fala justamente dessa descida de Nosso Senhor, e tem uma citação dela aqui no Catecismo. Então vamos aqui no parágrafo 632 para a gente entender melhor este mistério da descida de Nosso Senhor à mansão dos mortos. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dos mortos, 1 Coríntios 15, 20, pressupõem que anteriormente à ressurreição ele tenha ficado na morada dos mortos. Este é o sentido primeiro dado pela pregação apostólica à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. No entanto, para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Então, o que é a morte? A gente viu na aula passada. Tecnicamente, não se trata daquela questão de morte cerebral, que aí é uma preocupação da medicina, mas espiritualmente, para a preocupação da fé, a morte é a separação da alma e do corpo. Quando a alma se separa do corpo, a pessoa morreu. E aí, é claro, o corpo fica na sepultura, e é por isso que ele se corrompe e a alma encontra o seu destino eterno.
No caso das pessoas que morriam, dos justos que morriam no Antigo Testamento, o destino que não era eterno era essa mansão dos mortos. E aí é um destino da alma. E nosso Senhor vai lá também com a sua alma, não com o seu corpo, porque ele ainda não tinha ressuscitado. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu. Aí tem, esses nomes são todos sinônimos, equivalentes, dos infernos, ou Sheol, ou Hades. Então a gente pode chamar dessas 4 formas: mansão dos mortos, infernos, Sheol ou Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Sheol, se eu não me engano, é hebraico, Hades é grego. Este é com efeito o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, o que não significa que a sorte deles seja idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. Depois, se vocês quiserem, lá no 10.064, Lucas 16, 22 a 26, vai ter aquela parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão. Epulão significa banquete, né? Rico banqueteador é aquele rico que não dava comida para o pobre que ficava à frente da sua casa, e aí os dois morrem. O pobre, antes mesmo da ressurreição de Nosso Senhor, ele vai para o seio de Abraão, e o rico já vai para o inferno, no caso o inferno da condenação. Por isso é que o catecismo diz que eles estavam, digamos, no mesmo lugar, mas a sua sorte não era idêntica. Fala, Pedro. No início, você falou que na nação dos mortos estavam os justos, que eram os santos do Antigo Testamento. Mas aqui nessa última leitura aí, parece que tem também os maus dos justos. Então estava tudo misturado. Então não estava no mesmo lugar, digamos, mas não misturados, separados, mas no mesmo lugar, não era como é agora, depois do Nosso Senhor. Mas é exatamente, você tem razão, o texto dá a entender isso. Isso eu vou te dizer que o texto ele pode ter alguma, ou deixar aberto, ou ter uma certa ambiguidade, porque o catecismo, como qualquer obra, ele tem partes melhores e partes piores. O fato é que aqui tem termos que parecem um pouco contraditórios, porque sim, eles estão no mesmo lugar, isso não é um problema, mas a sua sorte não é idêntica. E essa parábola que é citada mostra exatamente isso. O pobre que morre, que é um justo, ele está no seio de Abraão, e o rico não consegue alcançá-lo, tanto que Abraão diz, nós não conseguimos. Ele pede para o pobre dar uma gotinha de água na língua dele, porque ele estava com sede, o que já remete ao inferno da condenação, remete àquela sede eterna, né, às chamas do inferno. Mas Abraão vai dizer, nós não conseguimos chegar aí. Então, de alguma maneira, eles estavam no mesmo lugar, no sentido de que eles se viam, mas a sorte não era idêntica, não havia contato. Então, nessa passagem que ele pede para voltar para avisar os parentes. E tudo isso, lembrem-se que são as almas, né? As nossas almas, que são imateriais, o que não significa que não seja um lugar físico, mas as almas, elas são imateriais, elas não ocupam espaço. Só um parênteses aqui. Você falou do Sheol e o Hades. Eu já ouvi com a expressão Guiena, ou Geena. Não, Geena é inferno. Não, Geena é inferno. Nosso Senhor, ele fala no Sermão da Montanha, quando ele vai falar de pecados graves, por exemplo, contra o 5º mandamento, ele vai falar, serão condenados ao fogo da Geena. A Geena já remete ao inferno da condenação. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados. Aí tem uma citação lá de um concílio. Vejam que é um concílio que aconteceu no século VIII. Então, essas questões, muitas vezes, a igreja ela vai aprofundando, auxiliada pelo Espírito Santo. Então, nosso Senhor, ele não deixou, ele revelou tudo, e os apóstolos também, porque foram ensinados por ele, mas determinadas realidades a igreja teve que aprofundar ao longo da sua história. Então, vejam que essa questão de que ele não desceu para libertar os condenados foi objeto de um concílio no século VIII, nem para destruir o inferno da condenação. Mais uma vez é uma manifestação de um Papa, Bento XII, no século XIV, mas para libertar os justos que o haviam
precedido. Quarto Concílio de Toledo, no século VII. Então vejam que a igreja, a coisa não é simples, porque de fato mesmo as verdades de fé elas são claras, mas podem gerar determinados questionamentos, como é o caso de como se deu essa descida de Nosso Senhor à mansão dos mortos. E aí tem a verdade a partir do que a igreja manifestou na sua história. Só aquele parênteses que eu já falei para alguns, mas é que alguns alunos chegam depois. Quando tiver ali no rodapé uma sigla DS, isso é um documento que é um compêndio de vários documentos da história da igreja. É um livrão assim que você tacar na cabeça de alguém até mata, talvez. É o Denzinger Schanmetzer. Na realidade são duas pessoas que são os autores desse compêndio, que é uma reunião. Isso aí vocês encontram, por exemplo, na Paulinas, na Paulus. É um livro que você consegue comprar, é bem carinho, assim, deve custar uns 200 talvez, na época que eu comprei, mas ele tem essa vantagem. Por isso é que o catecismo vai citar onde está no Denzinger. Então, quando está lá DS 485, é porque está no parágrafo 485 do Denzinger. Eu vou ver essa manifestação do Quarto Concílio de Toledo sobre a questão da descida à mansão dos mortos. Então, quando o catecismo fizer essa citação, saibam que é esse documento que é a referência. Vejam como a igreja, de fato, ela é mãe mestra, né? Ela vai e nos socorre com essas decisões, com essas manifestações solenes feitas em concílios ecumênicos em geral, que são, ecumênico significa que reúne todos os bispos da terra inteira junto ao Papa. Também aos mortos foi anunciada a boa nova, de São Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 6. A descida aos infernos é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua real significação de extensão da obra redentora a todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos tornam-se participantes da redenção. Isso é muito interessante, não é o tema da aula, mas Nosso Senhor, Ele deu a vida por todos. Nós vimos na aula passada que infelizmente nem todos creem, nem todos vivem para Ele, nem todos se unem a Ele, mas Ele deu a vida por todos. E nós, qual é o meio, a regra de ser alcançado pela redenção? Qual é o meio ordinário? Que não significa que não haja meios extraordinários, mas são exceções. Qual é a regra? É o batismo. É através do sacramento do batismo que nós somos alcançados pela redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo, digamos, não só a cruz, mas a ressurreição também, que é um mistério só, um mistério pascal, nós somos alcançados pelos méritos da cruz de Cristo no momento em que nós somos batizados. É isso que acontece. Só para a Alice não ficar angustiada também, que ela está se preparando para o batismo dela, e se Deus quiser não vai demorar muito, existe uma possibilidade que o seu caso já é uma possibilidade de salvação, que é o batismo de desejo. Então, existe o caso que o Vladimir falou, que é o batismo de desejo implícito. É uma pessoa que está na ignorância, só que se ela conhecesse Cristo, se ela conhecesse a igreja, ela iria querer se converter. E esse julgamento só Deus que faz. É o caso, por exemplo, do índio, do bom índio, do índio lá que nunca recebeu o evangelho, mas ele se esforçou para ser uma boa pessoa na vida inteira. É só um exemplo. Esse homem, ele pode ser salvo pelo batismo de desejo implícito. O seu caso já é diferente, o seu é o batismo de desejo explícito, que é uma pessoa que já conheceu o evangelho e ela já explicitamente manifestou a vontade de ser batizada. Só para você ficar mais tranquila, mas o seu batismo realmente não pode demorar, é importante. E você está sendo catequizada para isso. Então, a gente já vai, não só o seu caso, mas de outros catecúmenos das outras turmas, a gente vai reunir para, em algum momento, fazer o batismo. Então, é através do batismo que nós somos alcançados em regra. E aí no parágrafo 635, Cristo desceu, portanto, à profundeza da terra
a fim de que os mortos ouvissem a voz do Filho de Deus, João 5:25, e a escutando, vivessem. Jesus, o príncipe da vida, participou da mesma condição, para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou os que por medo da morte passavam a vida toda sujeitos à escravidão. A partir de agora, Cristo ressuscitado tem a chave da morte e da morada dos mortos, e em nome de Jesus, Apocalipse 1:18, e em nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. Filipenses 2:10. E aí vem o silêncio, porque eu li aqui o silêncio. Aqui vem a citação dessa homilia que eu recomendo que vocês leiam depois. Eu vou botar a íntegra dela. Ela é belíssima, essa homilia, ela é emocionante, e lê-la no Sábado Santo então é uma maravilha. Mas vejam um pouco dessa maravilha, que tem um autor desconhecido, como muitas das grandes obras da história. Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Acorda, tu que dormes, porque não te criei, está errado aqui, porque não, pelo menos no meu, não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Mas isso aqui é só um aperitivo, porque a homilia ela é espetacular. E aí eu resumindo, para falar desse dogma de fé a respeito da descida à mansão dos mortos, na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo confessa que Jesus morreu realmente e que por sua morte, por nós, venceu a morte e o diabo, aquele que tinha o poder da morte. Hebreus 2,14. O Cristo morto em sua alma, unida à sua pessoa divina, desceu à morada dos mortos, abriu as portas do céu aos justos que o haviam precedido. Então ele desce e abre as portas do céu para os justos do Antigo Testamento. Então, essa parte da aula, o catequista tem que estar preparado, principalmente aquele que fala muito como eu. Vocês também fizeram perguntas muito pertinentes, eu acabei me estendendo muito por essa parte, mas vai dar tudo certo. A gente ainda tem um tempo bom aí para tratar do principal tema, que é a ressurreição. São Paulo diz na carta aos Coríntios, na primeira, que se nós não cremos na ressurreição de Cristo, ou se Cristo não ressuscitou, melhor dizendo, vã é a nossa fé. Nós somos as criaturas mais dignas de pena. Então, de fato, a ressurreição de Cristo é algo central. Quando a gente fala aqui do mistério pascal, é paixão, morte e ressurreição. Nós cremos que ao terceiro dia, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, corpo e alma, tá, gente? No céu, a imensa maioria das pessoas que estão no céu estão lá com as suas almas. Os corpos estão nas sepulturas. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou corpo e alma, e Nossa Senhora, isso é dogma de fé também, Nossa Senhora, ela foi ressuscitada. Essa é a diferença. Nosso Senhor, como Ele é Deus, Ele ressuscitou. Nossa Senhora, ela foi ressuscitada. Da mesma maneira que há uma diferença de outro mistério que a gente vai ver na aula que vem, que é a ascensão. Nosso Senhor, Ele é Deus, então Ele ascende aos céus, Ele sobe. Nossa Senhora é criatura, então ela foi assunta. É o mistério da Assunção, é até o nome da capital do Paraguai. Com certeza lá é feriado nacional, como deveria ser aqui também o dia 15 de agosto. A Assunção de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora, ela, a exemplo de Nosso Senhor, ela morreu,
ressuscitou e foi assunta. Então Nossa Senhora também está corpo e alma no céu. E aí haverá algum debate teológico a respeito de São José, se São José também foi se também São José foi elevado corpo e alma, mas isso não é questão de fé. O que nós sabemos é que quem está no céu corpo e alma, nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Isso é fé. Aí nós temos que crer, né? Quando é um dogma, o dogma atrai para o fiel católico o dever moral do assentimento da fé. Quando a igreja define um dogma, o católico crê, ele crê, e o que não significa que ele não vai entender, mas é porque a primeira atitude, se você não entende, creia. Como diz Santo Agostinho, eu creio para melhor compreender e eu compreendo para melhor crer. Então esse caminho da fé e do entendimento, mas o católico ele tem que ter essa atitude da obediência da fé. A obediência vem de ouvido, eu ouço o dogma, dou o assentimento da fé, eu creio. Existem dogmas extremamente difíceis para o entendimento, como é o caso da virgindade perpétua de Nossa Senhora, por exemplo. Nossa Senhora que permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. A gente não vai entender por questões racionais, mas eu crerei porque a igreja afirma que essa. Mas hoje em dia não é eu creio, não, é eu acho. Sim. As pessoas não procuram saber e no final eu acho que não é assim não. Sim. Todo mundo hoje é um fenômeno das redes sociais, né? Mas todo mundo hoje ele tem opinião, o que por um lado tem o seu lado positivo de algum direito, né? de se manifestar sobre os mais diversos assuntos, mas eu posso escandalizá-los agora. Essa questão da liberdade de expressão ela é extremamente problemática e ela não é uma visão católica da coisa, né? Por exemplo, ninguém deveria ter o direito de defender o aborto, por exemplo, publicamente. Isso é um sinal de uma sociedade liberal e sem controle. Isso faz um mal enorme às pessoas. Imaginem uma criança que tem acesso a um discurso de alguém que defende o aborto, a ideologia de gênero. Por exemplo, num mundo saudável, o Felipe Neto não teria milhões de seguidores, né? Porque ele não poderia falar as besteiras que ele fala de uma maneira tão livre. Então entendam que é isso que você está falando, vai nesse sentido. Nós temos o direito de falar a verdade, nós temos o direito de falar o que é certo. Ninguém tem o direito de mentir, ninguém tem o direito de falar, de defender erros publicamente. Só que hoje a gente vive num mundo relativista, em que tudo é relativo, não existe verdade. Então a gente acha que todo mundo tem o direito de falar o que der na telha, e aí a gente tem que de fato se preservar de determinadas opiniões e principalmente preservar os nossos filhos, né, de muitas coisas que são ditas. As mentiras são verdade. Exatamente. Ainda conhece esse termo, conhece o termo das fake news, você está certíssima, para perseguir a verdade e acobertar a mentira. Então vamos aqui na pergunta 126, que vai falar da posição central da ressurreição na nossa fé. 126 do compêndio. Que lugar ocupa a ressurreição de Cristo na nossa fé? A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo e representa com a cruz uma parte essencial do mistério pascal. Então vejam que ela é de fato central, é verdade culminante no sentido de que nosso Senhor, ele veio a este mundo, Deus se fez homem, o Verbo se fez carne para sofrer, morrer e ressuscitar. E de maneira mais próxima, ele sofreu e morreu para ressuscitar. Então, quando se fala aqui de verdade culminante, é nesse sentido. De fato, um mistério no qual culmina o caminho de Cristo pela nossa salvação. Ali está um ápice, ali está
algo central e importantíssimo. Depois ainda terá a ascensão, que a gente vai estudar na aula que vem, mas a ressurreição, se a gente identifica a morte na cruz e a paixão com a remissão dos pecados, porque entendam que salvação, gente, não é só perdão dos pecados não, tá? Isso muita gente não, só entre aspas, o perdão dos pecados é algo grandiosíssimo, enorme, mas salvação não se confunde com remissão dos pecados. Adão e Eva, antes do pecado, precisavam ser salvos no segundo sentido da palavra. Salvação, do que se refere à nossa salvação que Cristo mereceu por nós com seu mistério pascal, é a participação na vida divina. Então, com a sua paixão, com o seu sofrimento e com a sua morte, ele remiu os nossos pecados. Mas quando ele ressuscita e sobe aos céus, ele abre as portas do céu para nós e nos dá a graça, nos dá a possibilidade de nós participarmos eternamente da vida de Deus, da vida divina. Isso é salvação. Então não é só o perdão dos pecados, digamos, eu saio do cheque especial, só que eu tenho que ir para o saldo positivo, eu tenho que participar da vida eterna, eu tenho que participar da bem-aventurança, da felicidade eterna com Deus no céu. Isso é salvação. Então a ressurreição ela acaba por se identificar com essa segunda parte. Nosso Senhor ressuscita, ele vence a morte e a partir disso nós ressuscitaremos com ele para o céu, para a vida eterna com Deus no céu. E aí a pergunta 127 vai falar dos sinais que atestam a ressurreição de Jesus. Quais são esses sinais, essas provas? E não são provas matemáticas, tá, gente? A gente tem que fugir um pouco dessa mentalidade cartesiana, não racional, porque usar a razão e a inteligência é uma coisa boa, mas é uma mentalidade racionalista, que acaba por idolatrar a razão. Não se trata aqui de uma prova matemática como 2 mais 2 igual a 4. São evidências, sinais de que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Além do sinal essencial constituído pelo túmulo vazio, a ressurreição de Jesus é atestada pelas mulheres que foram as primeiras a encontrar Jesus e o anunciaram aos apóstolos. Jesus depois apareceu a Cefas, que no caso é Pedro, Cefas é São Pedro, e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, diz São Paulo na carta aos Coríntios, na 1:15, versículos 5 e 6, e a outros ainda. Os apóstolos não puderam inventar a ressurreição, pois ela lhes parecia impossível. Com efeito, Jesus até os reprovara pela incredulidade deles. Isso é bem interessante. Se vocês tiverem... Aqui é um debate racional, tá? Eu estou falando se vocês tiverem algum dia um debate racional com alguém que não tem fé na ressurreição, esses aqui são elementos que demonstram a ressurreição. Primeiro, a questão de que o túmulo está vazio. Ninguém até hoje encontrou o corpo e nem encontrará o corpo de nosso Senhor ou seus restos mortais, porque o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Esse é o primeiro sinal, o sinal fundamental, mas há diversas testemunhas do fato. E é muito interessante porque nosso Senhor, ele escolhe aparecer em primeiro lugar às mulheres, e naquela época a mulher ela não podia nem ser testemunha. A palavra de uma mulher naquela época, evidente, graças a Deus, diferente do que é hoje, ela não tinha o valor de verdade como a palavra de um homem para ser utilizada como testemunha em um tribunal, em um processo. E vejam que nosso Senhor aparece em primeiro lugar para mulheres. Isso é muito interessante. Isso também é um sinal de como o cristianismo na história dignifica a mulher, revela a verdadeira dignidade da mulher, que, claro, é a mesma dignidade do homem.
ambos são diferentes e bem diferentes, nós sabemos, graças a Deus, complementares, mas iguais em dignidade. Essa aparição de Nosso Senhor às mulheres é um sinal. Mas um argumento aqui que é muito interessante é o fato de que o Evangelho mostra que os apóstolos não criam na ressurreição. Eles duvidaram. As próprias testemunhas e aqueles homens, digamos, né, mais uma vez os homens decepcionando, né, porque eles já tinham decepcionado na paixão. Na paixão só teve um homem que ficou de pé na cruz, que foi São João Evangelista, São João Apóstolo. E as mulheres ficaram lá, Nossa Senhora, Santa Maria Madalena e uma série de outras mulheres que ficaram de pé junto à cruz. Os apóstolos mesmo fugiram. Assim nos diz a história dos evangelhos. Mas vejam que na ressurreição, a primeira atitude dos apóstolos também é uma decepção, é uma atitude de incredulidade. Então o que o catecismo vai argumentar de forma muito sábia, muito bela, é que como é que esses homens que não acreditavam na ressurreição, como é que eles inventariam a ressurreição? Então é algo que está muito acima de qualquer expectativa. Nosso Senhor até já tinha prometido que Ele ressuscitaria, mas infelizmente eles não acreditaram, eles perderam a fé no momento em que Nosso Senhor morreu. É muito interessante isso, o Padre Paulo fala isso e é algo muito verdadeiro. No Sábado Santo, a fé da igreja se resumia a Nossa Senhora. A igreja permanece de pé na sua fé no Sábado Santo graças a uma pessoa muito especial, que é Nossa Senhora Maria Santíssima, Mãe de Nosso Senhor, porque só ela cria na ressurreição. Nem as mulheres criam, tanto que elas foram até o túmulo à procura de um cadáver. Elas foram lá embalsamar o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Elas foram lá para honrá-lo, mas morto. Então só Nossa Senhora creu na ressurreição em todos os momentos. E isso é um sinal muito claro de que esses homens e essas mulheres jamais poderiam inventar esse fato, um fato que nem eles mesmos acreditavam. Então esses são assim os sinais. Mas isso é a questão, digamos, mais material da ressurreição, porque nós cremos, como eu falava, porque a igreja crê. Nós cremos na ressurreição porque a igreja atesta que Cristo ressuscitou, porque as Sagradas Escrituras atestam. Eu falei para vocês no início da aula e pedi que vocês anotassem, os 4 evangelhos falam da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo fala da ressurreição de Nosso Senhor. Os apóstolos, de forma geral, que são autores de epístolas, falam da ressurreição. Então é um fato inquestionavelmente atestado pela fé da igreja, pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição. Vocês que chegaram depois, porque essa é uma das primeiras aulas, nós católicos não somos como os protestantes que creem naquele princípio equivocado da sola Escritura. O que é a sola Escritura? A única fonte de revelação divina é a Escritura, é a Bíblia. Não, nós cremos também na Sagrada Tradição, que é tudo aquilo que a igreja transmitiu que não foi por escrito. O próprio São João vai dizer no fim do seu evangelho: se nós escrevêssemos tudo o que Cristo fez, não haveria papel disponível no mundo, digamos assim, para escrever tudo o que ele fez. Então existe também a Sagrada Tradição, que é tudo aquilo que é transmitido nas instituições da igreja, na vida da igreja, na liturgia da igreja, tudo aquilo que foi transmitido de forma oral. Então, isso é um tripé da revelação divina que na aula correspondente, eu já posso tirar aqui do carregador que já carregou bem, na aula correspondente a gente coloca, como muitos de vocês chegaram depois, mas isso está lá no YouTube, por isso que é importante vocês ouvirem as primeiras aulas e todas que vocês perdem. Então a tradição apostólica, ela é sustentada, digamos, ou ela se subdivide num tripé, que é a Sagrada Tradição, que é tudo isso que foi transmitido de maneira verbal, como eu falei, na vida, na liturgia, nas instituições da igreja.
Então a igreja ela tem uma sagrada tradição de 2000 anos e a Sagrada Escritura, que é aquilo que foi transmitido por escrito, que é o que nós chamamos de Bíblia. Bíblia vem do grego biblos, que é conjunto de livros. Então, a Bíblia ela tem 76 livros. E quem definiu os livros canônicos, os livros que integram a Escritura, foi a igreja. Por isso não tem como eu crer na Escritura sem crer na tradição, porque quem definiu a Escritura foi a tradição, foi a igreja que definiu quais livros eram palavra de Deus e quais livros não eram. E o terceiro elemento desse tripé é o sagrado magistério, que está a serviço tanto da tradição quanto da Escritura. O sagrado magistério, que a gente chama de magistério da igreja, magistério faz referência justamente ao ensino. Sagrado magistério são o Papa e os bispos em comunhão com ele. Aí são os bispos em comunhão com o Santo Padre Papa. Isso é o sagrado magistério, que está a serviço tanto da sagrada tradição como da Sagrada Escritura, e é através desse tripé que a revelação divina, tudo aquilo que Deus revelou para nós a respeito dele, de nós próprios, consequentemente, e do mundo que nos cerca, é através da tradição que isso é transmitido ao longo dos séculos. Tradição significa justamente isso, transmitir. Quando a gente estuda direito, que foi o meu caso, nós vemos que, por exemplo, quando eu compro um imóvel, eu sou proprietário a partir do registro, mas quando eu compro um carro, por exemplo, esqueçam até, não vamos falar do carro, porque o carro tem o Detran, né? Mas se vocês compram um livro meu, se eu vendo esse livro, o que vai aperfeiçoar a venda? É a tradição, diz o direito, é a entrega do bem. Então, tradição é isto, transmitir a revelação divina, é aquilo que a igreja fez e faz há 2000 anos, e é por isso que nós cremos na ressurreição, porque a igreja transmite esta verdade para nós há 2000 anos. De qualquer coisa arqueológica ou histórica. Isso, né? exatamente. É uma coisa, por isso que às vezes a gente fica tentando achar explicação, não. A gente quer ser católico, assim, não tem problema ver o Discovery, mas não é no Discovery que você vai encontrar a sua fé. Lá você, se não for um programa ideologizado, que é difícil encontrar às vezes, mas ali você vai ter outros elementos que vão enriquecer, exatamente o que você está falando. Mas o que a igreja ensina é a fé, é aquilo que foi transmitido, é aquilo que foi transmitido tanto oralmente, tradição, sagrada tradição, como por escrito, a Sagrada Escritura. Mas aí a pergunta 128 vai falar para nós que a ressurreição ela não é um acontecimento evidentemente material, é um acontecimento também transcendente, que transcende evidentemente a nossa vida material, digamos, transcende a história, esses sinais concretos. Mesmo sendo um acontecimento histórico, constatável e atestado por meio de sinais e testemunhos, como a gente já viu, a ressurreição como entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus transcende e supera a história, como mistério da fé. Por esse motivo, Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos seus discípulos, fazendo deles suas testemunhas diante do povo. Isso é muito interessante. Nosso Senhor, quando ele ressuscitou, ele não convocou, claro que não existia isso na época, mas ele não convocou uma entrevista coletiva e deu a notícia para sair lá no jornal meia hora, Cristo ressuscitou. Não, ele ressuscitou, mas ele escolheu as testemunhas que iriam transmitir, porque a ressurreição de Nosso Senhor, ela é sem dúvida um fato histórico, um fato concreto, constatável, mas é um fato transcendente. E uma coisa que eu não sei se vocês já perceberam, a ressurreição de Nosso Senhor não se confunde com, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. As ressurreições que ele próprio fez são ressurreições
bem diferentes. Quando nosso Senhor no Evangelho, ele fez 3 milagres de ressurreição, e até mesmo os apóstolos depois ressuscitaram pessoas, e santos ao longo da história ressuscitaram pessoas, não todos evidentemente, mas alguns santos operaram esse tipo de milagre. Nosso Senhor, ele fez 3 ressurreições: a de Lázaro, a do filho da viúva de Naim, que nem tem nome, foi até uma passagem lida essa semana na missa, e a filha de Jairo, que é chamada de menina, né? Mas ela também não tem um nome revelado. Algumas pessoas botam o nome na filha de Talita, né? Talita cum, né? Porque no aramaico Talita é menina, levanta-te. Qual é a diferença dessas ressurreições para a de Nosso Senhor? Essas pessoas, elas morreram e ressuscitaram para esta vida. Depois elas morreram de novo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Lázaro, em algum momento, ele morreu. E morreu de fato, e não foi mais ressuscitado. Eu achei até que ele achou bom, porque ele já era santo, aí ele foi para o céu. Mas a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, eles morreram em algum momento. Depois, nosso Senhor não. Ele ressuscitou não para esta vida, ele ressuscitou para a vida eterna, para a vida com V maiúsculo. E é assim que nós ressuscitaremos. Depois da morte, nós ressuscitaremos para a vida eterna com Deus. Então vejam que são ressurreições bem diferentes. Por isso é que a ressurreição de Nosso Senhor, ela é um acontecimento transcendente, que transcende a história, que transcende esse mundo. Ele não ressuscitou para este mundo, ele ressuscitou para a vida eterna com Deus no céu, para a vida com V maiúsculo. E aí, por conta disso, diferentemente de Lázaro e dos outros exemplos que eu dei, o estado do corpo de Nosso Senhor, quando ele ressuscitou, era diferente. Era um estado de um corpo glorioso, de um corpo ressuscitado, como a gente vai ver aqui. Qual é o estado do corpo ressuscitado de Jesus? A ressurreição de Cristo não foi um retorno à vida terrena. O seu corpo ressuscitado é aquele que foi crucificado e carrega os sinais da sua paixão, mas é agora participante da vida divina, com as propriedades de um corpo glorioso. Por essa razão, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer aos seus discípulos como e onde quer, e sob aspectos diferentes. Por isso é que em alguns momentos Nosso Senhor aparece e ele não é reconhecido, como é o caso de Santa Maria Madalena, que acha que ele é um jardineiro, e só quando ele a chama pelo nome, ele diz Maria, é que ela vai responder Rabuni, né, que quer dizer mestre. É a mesma palavra semelhante à utilizada para rabino, né? Ela o chamará de Rabuni. Por isso é que Nosso Senhor, por exemplo, entra lá no cenáculo quando os apóstolos estão com as portas fechadas, por medo dos judeus, porque ele, com seu corpo glorioso, ele não era limitado por uma porta fechada, ele podia passar, mas não era um fantasma, evidentemente. Ele tem corpo, mas é um corpo glorioso, um corpo que não está sujeito aos limites, digamos, da física. Então, eu até nem me lembro de cabeça, porque nesse catecismo não fala as propriedades do corpo glorioso de Nosso Senhor, mas todas elas têm a ver com esses fatos: o fato de ele não estar limitado fisicamente, o fato de ele poder aparecer sob diferentes aspectos. Por exemplo, tem uma passagem de Nosso Senhor ressuscitado em que ele come com os discípulos. Ele não tinha fome mais, ele só come para mostrar que ele não é um fantasma, que ele de fato tinha corpo, ele podia comer, mas ele não comeu por fome. Ele não, quando há um corpo glorioso, não há mais sono, não há mais necessidade de dormir, não há mais doença, esses males físicos, né? Essas limitações físicas não existem mais. Há ali um corpo glorioso, é o corpo que já estará preparado para estar com Deus eternamente no céu. O corpo físico, propriamente dito, sublimou?
Não, então, o corpo físico é o mesmo, esse é o detalhe. Inclusive o de Nosso Senhor tem um detalhe a mais, porque nós, por exemplo, pense numa pessoa ressuscitada. Eu já fiz uma exumação, foi até do meu sogro, foi um momento assim bem impactante para mim, né? Você vai lá depois de 3 anos e abre a sepultura. Ali você tem que de fato continuar católico e crer na ressurreição da carne, né? Você não pode perder a fé. O que é a ressurreição da carne? Aí eu vou responder a sua pergunta. No final dos tempos, nós cremos que aqueles restos mortais ali do meu sogro, que nós exumamos lá no cemitério de Itaipava e levamos para o jazigo da família, que fica lá em Porciúncula, que é uma cidade quase no Espírito Santo, no norte do estado, nós cremos que aqueles restos mortais ressuscitarão. Então eles se reconstituirão, mas num corpo, se a pessoa for salva, num corpo glorioso, se a pessoa for condenada, num corpo condenado, mas todos ressuscitarão. O fato é que o corpo ele é o mesmo. E no caso de Nosso Senhor ainda mais, porque no caso de Nosso Senhor ele não encontrou a corrupção, assim diz a doutrina, até pelo fato dele ser Deus, e ele ressuscitou no 3º dia, o que indica isto, ele não teve a corrupção, ele ressuscita, então é o mesmo corpo, só que esse corpo é o que você falou, é uma palavra que nós podemos utilizar, é o mesmo corpo, só que ele é sublimado, ele é elevado, ele é glorificado, de fato é uma obra divina, não é algo que nós conseguiremos explicar por razões humanas, é uma obra divina, como a gente vai ver inclusive na próxima pergunta. A ressurreição de Nosso Senhor é uma obra da Santíssima Trindade. A diferença é que, ao contrário de Nossa Senhora, ele é Deus. Então, ele ressuscitou, mas o que não significa que o Pai e o Espírito Santo não tenham participado desse milagre, que é mais do que um milagre, é um mistério. É um sinal a ressurreição de Nosso Senhor, mas é o mesmo corpo, só que como você falou muito bem, sublimado, glorificado, elevado, com propriedades próprias de um corpo glorioso. E aí a pergunta 130 vai dizer, de que modo a ressurreição é obra da Santíssima Trindade? A ressurreição de Cristo é uma obra transcendente de Deus. As 3 pessoas, no caso o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agem juntas, segundo o que lhes é próprio. O Pai manifesta o seu poder. O Filho retoma a vida que livremente ofereceu, João 10,17, reunindo a sua alma e o seu corpo. Aí vem o que você perguntou, que o Espírito vivifica e glorifica. Então, essa sublimação, para usar o termo que você usou, essa glorificação, ela é obra do Espírito Santo, assim diz a igreja. É uma obra, é claro que as 3 pessoas, elas agem juntas, como está escrito aqui, esse agir de Deus único na Trindade, mas segundo o que é próprio de cada pessoa. Então, o caso, a glorificação do corpo, a vivificação é obra do Espírito Santo, e assim será conosco. Nós também seremos glorificados, vivificados, se Deus quiser, pelo Espírito Santo, o nosso corpo glorioso. Fala, querido. Eu acho que é uma coisa interessante de colocar, é o seguinte, que vem o que a gente vê aqui no nosso mundo, no universo, seguem leis da física, que são as leis deste mundo, claro, nos céus. A gente não pode querer imaginar, como claro, vocês imaginam, um paraíso de terra, grama, casinha, cachoeira caindo, não sei o quê. Eu não sei, eu acho que ninguém consegue imaginar o que seja. Então, imaginar como é que seria um corpo glorioso que consegue atravessar a parede, não vai imaginar que é um corpo aqui como Deus. Dessa forma. É o mesmo, mas é diferente. Sim, e assim, a gente não tem noção realmente de como vai ser o céu. A gente só sabe que há uma passagem na carta de São Pedro, se eu não me engano, que diz que haverá novos céus e uma nova terra. Então, nesse momento, é claro, não é aquilo, a casinha, a graminha, mas haverá novos céus e uma nova terra, porque nós teremos corpo, todos nós, no caso, então haverá novos céus e uma nova terra. Mas você tem toda a razão que você falou no início.
dizer que Deus está restrito às leis da física é ridículo. O Padre Paulo faz uma comparação muito interessante. Seria o mesmo que um diretor de uma escola, ele coloca lá uma regra para os alunos que nenhum dos alunos pode usar tesoura com ponta. Aí um aluno vai para a sala do diretor e critica o diretor porque ele está usando lá tesoura com ponta. É evidente que ele instaurou essa regra como uma autoridade que está acima daquele universo, digamos, das crianças, porque elas, pela imaturidade delas, não podem usar tesoura com ponta. Então dizer que Deus... Porque se tudo tivesse uma explicação lógica, concreta, aí a gente não precisaria... Não era fé. Não é fé, exatamente. Por isso é que no céu não há mais fé. Exatamente. No céu só há amor. As 3 virtudes teologais, que são as mais importantes, que são 3 virtudes que nós recebemos aí no sentido teologal, no batismo: fé, esperança e caridade. No céu não há mais fé, porque nós já vemos face a face. Não há mais esperança, porque a espera acabou, a promessa se cumpriu. O que há no céu é a caridade, é o amor. Mas é aquilo que você falou, está certíssimo. Deus, ele não está adstrito às leis que ele inscreveu na sua criação. Ele transcende a sua criação, ele transcende o mundo criado. Por isso é que, claro, ele pode realizar milagres. Ele é onipotente, como nós dizemos no credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, onipotente. Quando fala céu e centro da terra, é uma figura de linguagem também, né? Não é o céu e o centro da terra, é um espaço, né? Infinito, é um lugar infinito. Sim, quando ele é um lugar, mas de fato nós não sabemos nós não sabemos exatamente, tanto que senão nós veríamos Nosso Senhor e Nossa Senhora, mas eles aparecem no momento em que eles querem, no caso para nós, tanto que a gente tem as aparições de Nossa Senhora. Aqui tem uma, inclusive, que é de Guadalupe, que aconteceu no México, no século XVI, naquele contexto da evangelização ali e da colonização, com todos os erros que são frutos do pecado do homem, mais uma vez, mas não é exatamente o que a gente aprende na escola, que os colonizadores são demônios em forma de pessoas, porque muitas pessoas que vieram, sejam portugueses, espanhóis, vieram para anunciar a fé também. E Nossa Senhora é tão delicada, né, que ela apareceu para um índio, São Juan Diego, que é celebrado no dia 9 de dezembro, ela é celebrada no dia 12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe, e ela vem anunciar a mesma mensagem, a mesma fé, só que vestida de índia. Ela se coloca, aí ela aparece com o seu corpo que ela tem, ela aparece como uma índia mesmo. E essa roupa dela tem todo um significado, mostra que ela está grávida e que ela é virgem. É uma roupa de uma princesa lá dentro da cultura daquela tribo, lá não é bem tribo, daquele povo. E vejam que esse fato de Guadalupe foi fundamental para que hoje o México seja um país católico, e não só o México, né? Toda a América Latina em volta, a quantidade de conversões que aconteceram. Mas isso é só um exemplo de que tanto Nosso Senhor quanto Nossa Senhora, neste mundo, eles aparecem quando eles querem, mas de fato a gente não sabe o lugar onde eles estão. É algo que de fato transcende, mas é um lugar, inquestionavelmente é um lugar. Falando do México, eu tive lá um mês agora para trabalhar, e realmente você anda, principalmente nos bairros mais confortáveis assim, você anda, todas as casas tem um altarzinho assim, até na rua mesmo. O México tem um catolicismo muito arraigado, e a devoção à Nossa Senhora de Guadalupe é enorme, mas fica também o alerta para nós, né? Porque o México acabou de ver aí o aborto descriminalizado, né? E é um país super católico, então a gente não pode achar que o Brasil é um país católico, a gente tem que lutar. E essa semana foi uma semana super difícil, né? Mas parece que agora o julgamento foi suspenso, então pelo menos eu li isso, eu não sei. Ela fez questão de preferir o voto. Isso, suspendeu, mas proferiu, né? Porque eu vi as duas notícias, por isso que eu estava na dúvida. Agora eu uni as duas notícias. Mas
vejam que a gente tem que rezar muito por essa questão do aborto, só um parênteses, fazer penitência, né? Jejum, o que a gente puder dentro da nossa pequenez, claro, oferecer algum sacrifício, deixar de comer alguma coisa, deixar de beber alguma coisa, mas também lutar dentro do que nós pudermos, né? A luta, inclusive o México tem um grande exemplo de luta que são os cristeiros, né? Depois vocês procurem lá, tem um filme até que o Andy Garcia é um dos protagonistas, que é um filme maravilhoso que mostra a chamada Guerra dos Cristeiros no México, que foi quando uma república maçônica foi instaurada que começou a perseguir a igreja, a matar os padres, a proibir missa. E aquele momento histórico, não estou falando para ninguém aqui sair e matar os 11 ministros da STF, mas naquele momento histórico os católicos pegaram em armas para defender a fé. Isso é um exemplo mais drástico, mais dramático, mas mostra que tem momentos na história em que os católicos de fato eles têm que lutar, e o grito de guerra deles era Viva Cristo Rei e Viva a Virgem de Guadalupe. Por isso que esse grito Viva Cristo Rei ele vem do México, né? Por isso é que até hoje tem este brado. Então vejam que a gente tem que lutar também, se manifestar, rezar rosários públicos, lá em frente ao STF, para quem está lá. For a Greater Glory, o nome do filme. Parece que ele tem legendado no YouTube, pelo menos tinha, For a Greater Glory. É muito... Hã? Tem, né? É maravilhoso esse filme. E tem lá vários exemplos de martírio mesmo. Naquele momento houve vários mártires, pessoas, isso no século XX, foi a República Mexicana de 1919, ali a Constituição. Parece que eles estão tentando no Congresso fazer plebiscito. Isso, aqui no Brasil, sim, exatamente. Seria ótimo, porque aí, se não tiver urna eletrônica, né, vai mostrar que o brasileiro é flagrantemente contra o aborto. Será que vai mostrar? Mesmo que mostre quando o plebiscito da conta que eles querem fazer. Exatamente. Sim. Sim. A gente tá, só Deus mesmo para nos sustentar. Nossa esperança tem que estar em Deus mesmo. E aí a última pergunta é: quais são o sentido e o alcance salvífico da ressurreição? A ressurreição é o ápice da encarnação. Ela confirma a divindade de Cristo, como também tudo o que ele fez e ensinou, e realiza todas as promessas divinas a nosso favor. Além disso, o ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, é o princípio da nossa justificação e da nossa ressurreição. Desde agora nos dá a graça da adoção filial, que é real participação da sua vida de filho único. Isso acontece também através do batismo, essa adoção filial. Nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus através do sacramento do batismo. Depois, no final dos tempos, ele ressuscitará o nosso corpo. Aí é um outro mistério que a gente vai ver em aulas, daqui a algumas aulas, que é o mistério da ressurreição da carne, que no final dos tempos todos nós ressuscitaremos. Então é isso. A ressurreição é muito bonita, essa expressão, é o ápice da encarnação. Encarnação é um mistério de Deus que se fez homem, de Deus que se encarnou. O verbo se fez carne. Então a ressurreição comprova que Deus se fez carne, que Deus se fez homem, que Deus tem um corpo. E além de confirmar tudo mais que está aqui. Vamos só, antes da gente ler a Escritura, vamos só ler aqui umas partes do Catecismo, no caso o parágrafo 638, que é um parágrafo introdutório. No terceiro dia ressuscitou dos mortos. Anunciamos esta boa nova. A promessa que Deus fez aos nossos pais, Ele a cumpriu para nós, os filhos, ao ressuscitar Jesus. Atos 13, versículos 32 a 33. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante de nossa fé em Cristo.
crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Cristo ressuscitou dos mortos, por sua morte venceu a morte, aos mortos deu a vida. Isso é uma citação de um tropário no dia de Páscoa da liturgia bizantina. Isso é importante que vocês saibam. Dentro da igreja existem várias tradições litúrgicas que são riquíssimas, e tradição litúrgica quem define é a igreja, não é o pessoal aqui que decide fazer uma coisinha diferente. São tradições que ao longo de séculos são definidas, são vividas, e a igreja aprova. Então nós vivemos o rito romano, o rito latino. A nossa tradição litúrgica, ela é a tradição do rito latino, o rito romano. Essa citação é da liturgia bizantina. Aqui no Rio vocês encontram outras tradições. Por exemplo, ali na Tijuca tem uma igreja na Conde de Bonfim, que é a Nossa Senhora do Líbano. Ali é o rito maronita, que é o rito próprio dos fiéis católicos do Líbano. Lá no centro tem uma outra igreja que é São Basílio, se eu não me engano, que lá é o rito melquita, que são os fiéis católicos da Síria. Então existem, só para que vocês saibam, diferentes tradições litúrgicas. Então a diferença dessas igrejas orientais católicas para a igreja ortodoxa é que a igreja ortodoxa está em cisma. O que é o cisma? O cisma é um pecado grave, pecado mortal contra a virtude teologal da fé. É um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, mas especificamente a virtude da fé, que consiste em não se submeter ao Santo Padre, ao Papa. Então essas igrejas, no passado, o que elas fizeram é como se uma diocese, muito mal comparando, como se a diocese do Rio dissesse: a partir de agora nós não estamos submetidos. Só que lá não é bem uma diocese, lá é um patriarcado, digamos assim. Existem os patriarcas, por exemplo, da igreja russa. Então existem patriarcas. Tem um papa? Não tem papa. Mas consegue ter uma aceitação, né, Pedro? Então, eu tenho amigos que casaram, por exemplo, na Santa Inês, e teve também a bênção. Porque os ortodoxos, eles são cismáticos, mas eles não são heréticos. A fé deles está íntegra. Eles não estão fora, digamos, da fé, só que eles estão numa situação de cisma. Então essa questão de rito, me parece que sim, os ritos deles até são bem celebrados muitas vezes. Vai depender, claro, de igreja para igreja, até porque é uma situação muito ruim, né? Você perde a comunhão com Roma. Isso não foi agora, isso foi no século XI. Então tem todo um problema aí que é vivido ao longo dos séculos. Mas nós não podemos frequentar igrejas ortodoxas. Claro, você pode ir lá visitar para fazer turismo, mas nós não podemos viver ritos ortodoxos. Eu estava pesquisando, porque eu queria ir a Jerusalém, eu estava vendo o túmulo de Maria, os ortodoxos que estão... Eles dividem com a gente. Porque como aquela região é uma região já muito delicada, só pelo fato de ter judeus, muçulmanos, e os ortodoxos também veneram os lugares santos. Eles veneram esses lugares, que inclusive foi objeto até das cruzadas, a recuperação desses lugares, e hoje eles são ali administrados tanto pelos ortodoxos como pelos católicos. Mas o fato é que é só para que vocês não achem que, então se eles têm a mesma fé, eu posso ir ali na missa comungar. Não pode, isso é pecado, inclusive. Mas numa situação em que, por exemplo, alguém foi batizado lá, o batismo é válido, a pessoa não precisa ser batizada novamente. Então tem casos aqui de alunos que chegam aqui que foram batizados, eventualmente até crismados na igreja ortodoxa. O que essa pessoa tem que fazer ela tem um rito de admissão na igreja católica, ela tem que sair dessa situação, digamos, formal
de ter sido batizado numa igreja cismática, numa igreja que não se submete ao Papa, para entrar formalmente na Igreja Católica. Isso é chamado de rito de admissão. Mas a igreja, ela aceita até o batismo de protestantes, quando são aqueles protestantes, muitas aspas na palavra, mais tradicionais, porque não existe tradição em revolução. Se o protestantismo é uma revolução, não existe tradição. Mas aquelas igrejas, entre aspas, também aspas nas palavras igrejas, aquelas igrejas protestantes que são mais antigas, que têm um batismo que formalmente é semelhante ao batismo na Igreja Católica, a igreja ela não batiza novamente. O que ela faz é admitir aquela pessoa que foi batizada lá validamente na Igreja Católica. Ela sai da heresia. O protestantismo ele já não é cisma, simplesmente, ele também é heresia. É quase uma apostasia, tamanha a quantidade de verdades de fé que são negadas lá. Mas saibam que isso também não é garantido. Tem que ver qual foi a igreja onde a pessoa é batizada, como foi esse rito, porque tem igrejas hoje dessas evangélicas, dessas neopentecostais que seguem ritos bem diferentes. A igreja que o cara bota um terno diz que é pastor. Exatamente. Sim. E então vamos pegar aqui no parágrafo 651, vamos ler do 651 ao 655, que é o sentido e o alcance salvífico da ressurreição. 651 a 655. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a vossa fé. 1 Coríntios 15, 14. A ressurreição constitui, antes de mais nada, a confirmação de tudo que o próprio Cristo fez e ensinou. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram sua justificação se, ao ressuscitar, Cristo deu a prova definitiva que havia prometido de sua autoridade divina. A ressurreição de Cristo é cumprimento das promessas do Antigo Testamento e do próprio Jesus durante sua vida terrestre. A expressão segundo as Escrituras indica que a ressurreição de Cristo realiza essas predições. A verdade da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição. Dissera ele: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. João 8, 28. A ressurreição do crucificado demonstrou que ele era verdadeiramente eu sou, o Filho de Deus e Deus mesmo. São Paulo pôde declarar aos judeus: a promessa que Deus fez aos nossos pais, ele a cumpriu para nós. Ao ressuscitar Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Atos 13, versículos 32 a 33. A ressurreição de Cristo está estreitamente ligada ao mistério da encarnação do Filho de Deus. É seu cumprimento, segundo o desígnio eterno de Deus. Há duplo aspecto no mistério pascal. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado, aquilo que eu falava para vocês. Por sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma nova vida. Esta é, por primeiro, a justificação que nos restitui a graça de Deus, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6,4. Ela consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação na graça. Ela realiza a adoção filial, pois os homens tornam-se irmãos de Cristo, como o próprio Jesus chama seus discípulos após a ressurreição. E de anunciar a meus irmãos, Mateus 28, 10. Irmãos não por natureza, mas por dom da graça, visto que esta filiação adotiva proporciona a participação real na vida do Filho único, que se revelou plenamente em sua ressurreição. A ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado
é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Na expectativa desta realização, Cristo ressuscitado vive no coração de seus fiéis. Nele os cristãos experimentam os milagres do mundo vindouro. Hebreus 6, 5. E sua vida é atraída por Cristo ao seio da vida divina, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Então, depois vocês podem ler de novo essa passagem com calma, aí vocês encontrarão não somente o sentido da ressurreição, mas todos os frutos dela, né? O alcance salvífico, nós poderíamos colocar os frutos de salvação da ressurreição de nosso Senhor. E aí, resumindo, que vai compilar o que aparece nesse capítulo. A fé na ressurreição tem por objeto um acontecimento ao mesmo tempo historicamente atestado pelos discípulos que encontraram verdadeiramente o ressuscitado e misteriosamente transcendente, como a entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus. O sepulcro vazio e os panos de linho no chão significam por si mesmos que o corpo de Cristo escapou às correntes da morte e da corrupção pelo poder de Deus. Eles preparam os discípulos para o reencontro com o ressuscitado. Cristo, primogênito dentre os mortos, Colossenses 1,18, é o princípio de nossa própria ressurreição, desde já pela justificação de nossa alma, mais tarde pela vivificação de nosso corpo. Então, essa é a referência daquilo que eu ensinava. Quando a gente morre, só a nossa alma é que vai para o céu, ou, no caso, para o purgatório. E nos dois casos eu já estou salvo. A vivificação do corpo acontecerá no fim dos tempos, quando o nosso Senhor vier pela segunda vez. A segunda vinda de nosso Senhor, que a gente chama de parousia. Parousia é essa segunda vinda de Cristo que acontecerá no final dos tempos. E aí, na próxima aula, então, a gente vai falar do mistério da ascensão. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e também veremos o artigo 7, donde virá julgar os vivos e os mortos. Então, na aula que vem, nós veremos dois artigos da nossa fé: a ascensão e o julgamento, o juízo. Vamos só fechar, então, com a ressurreição. São Mateus tem aí 20 versículos, então não fica tão longo. E aí vocês podem ler depois na casa de vocês os demais evangelhos. Mateus capítulo 28. Inclusive o dia de São Mateus foi ontem, né? O dia de São Mateus foi ontem. Então vamos lá. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia, lá o haveis de rever, eu vô-lo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia,
pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite enquanto dormíeis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Não somente ainda hoje, na época em que São Mateus escreveu o Evangelho, mas até hoje, infelizmente, os judeus não creem na ressurreição. Falam que tem uma questão dos judeus messiânicos. Eu confesso que eu não conheço muito bem essa realidade, mas saibam que os judeus precisam se converter à fé católica. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas é sempre bom relembrar. Os judeus, eles foram o povo escolhido no Antigo Testamento. A partir do momento em que Cristo se revela, o povo escolhido passa a ser a Igreja Católica. A Igreja Católica é o povo escolhido. E os judeus, todos eles deveriam ter se convertido. Infelizmente, nem todos se converteram. E ainda hoje há aqueles que estão no erro do judaísmo. Aí tem essa aparição na Galileia, que além da aparição é um preâmbulo da ascensão, que a gente vai ver na aula que vem. É uma das minhas passagens prediletas da Escritura, porque aqui tem um indicativo da própria catequese. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então aqui não está claramente narrada a ascensão, mas é como se fosse o momento da ascensão, tanto em que Nosso Senhor promete estar com os discípulos até o fim do mundo. E essa é a ressurreição narrada por São Mateus. Depois vocês podem ler e até devem nos outros evangelhos. Vamos entregar então para Nossa Senhora os frutos da aula de hoje. Eu peço as orações de vocês, como eu falei, pelo projeto lá que eu iniciei hoje, que é a Escola de Catequese São Pio X. A aula da semana passada eu vou colocar, eu estou devendo. A aula que eu dei a aula que eu dei em São Conrado eu vou colocar no grupo também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula, então. Fiquem com Deus.